desonestos ou desonrosos. Amém? Podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O Senhor, nessa tarde, Ele trouxe a mim essa palavra. É uma palavra a qual Ele me deu em meio a um sonho em que Ele me colocou de pé e me disse para levantar e ler isso. Era uma palavra onde se iniciava em minha vida um momento difícil, um momento ao qual eu teria que suportar. Mas trazendo essa palavra a qual o Senhor tem, eu iniciei ela na leitura 9 e assim foi. Iniciando a palavra vai dizer que ali o Senhor o apóstolo Paulo ele começa a dizer e começa a falar sobre algumas pessoas na palavra do Senhor. E nessa palavra ele começa a falar sobre Sara e sobre Rebeca. E eu fiquei me perguntando por que o Senhor queria falar sobre Sara e sobre Rebeca, sendo que mediante a palavra talvez não tivesse alguma conexão. E fiquei várias horas ali orando, pedindo a Deus, porque eu queria entender, compreender, para que pudesse ser manifesto o poder da palavra. E o Senhor ele me levou lá em Gênesis. E ele me disse assim: o que diremos? Acaso Deus ele é injusto? Poderemos dizer que Deus é injusto? Poderemos olhar para o Deus tão soberano, Deus que formou os céus e a terra, aquele que disse uma só palavra, haja, e dizer que o que Ele faz não está certo? Porque em nossas vidas nós nos encontramos em momentos difíceis, muitas das vezes sem nenhum tipo de compreensão, muitas das vezes totalmente dedicada ao Senhor, e a situação das nossas vidas não são favoráveis. Muitas das vezes nos pegamos questionando a Deus: Senhor, o que eu fiz? Senhor, por que disso? Senhor, para que isso? E o Senhor hoje me trouxe uma revelação que eleva a minha vida, que necessita da palavra, e também creio que vai falar com os irmãos. Se nós andarmos na palavra e formos para lá em Gênesis 22, vai começar a falar sobre Abraão. Fala sobre quando Deus coloca a prova a Abraão. Quando Deus pede um sacrifício a Abraão. Mas se nós continuarmos lendo lá, ele diz sobre primeiro Sara. Sara é uma mulher que todo mundo conhece a palavra, conhece a história de Sara. Sara, ela demorou muito para gerar. Ela tinha um sonho dentro dela de poder gerar. Só que esse sonho foi passando, o tempo foi passando e nada de que se cumprisse, nada de que seu ventre abrisse. Houve um dia em que Deus ele desceu dos céus, a palavra diz que o Senhor desceu do céu acompanhado. E que enquanto ele falava com Abraão, Sara, ouvindo o que Deus dizia, que Deus disse a Abraão, que ele viria e que quando ele voltasse, Sara estaria gerando. Sara se dispôs a rir. Dentro do interior dela, ela riu daquilo, porque para ela era impossível de acontecer. Tanto tempo havia se passado, tantas coisas já haviam acontecido e era impossível disso acontecer. O tempo se passa em nossas vidas. Quem não tem promessa de tantos anos parada? E não é parada, ela está sendo escrita por uma caneta ao qual nós não vemos, por um Deus ao qual nós ainda não compreendemos, mas por um Deus ao qual nós já sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E o Senhor, Ele me mostrava sobre o trono dele um livro aberto, e sobre esse livro Ele me mostrava uma caneta escrevendo uma história. E ele dizia assim: Gabriela, podes tu conseguir escrever e ler o que está sendo escrito? Eu disse: não, Senhor. Então, por acaso, pode o vaso questionar aquele que o fez, por que o fez assim? Poderemos nós questionar Deus, porque a minha promessa há 16 anos está parada? Posso dizer a Deus que a promessa ao qual Ele me
fizera está demorando tanto. Eu olho ao qual o diabo mais toca, que é na família. Eu vejo o diabo todos os dias tocar na minha, nas suas, nas nossas, no elo mais precioso. Porque quando Deus disse a Adão, quando ele inicia a palavra lá, ele disse que o homem deveria se separar da sua mãe, do seu pai e se unir a uma mulher. Quando Deus ele pega do pó, forma o homem, das costelas tira a mulher, ali ele diz que seria um elo, teria uma aliança. É um vínculo ao qual o diabo tenta todos os dias separar. Não tem como separar o pó da terra. Não tem como desjuntar a coluna a qual o Senhor já uniu e dali ele formou. Mas então ele vai começar a usar propósitos e planos para desfazer aquilo que Deus faz. E o Senhor mostrava para mim a promessa a qual há 16 anos ele fez. Dentro de uma casa, se eu olhar para dentro dela, eu vou dizer todos os dias a oleira: o que o Senhor faz é longânimo e ainda não alcancei. Porque todos os dias eu só olho e vou ver aquilo com os meus olhos contemplam: a destruição, a devastação, as pessoas que não querem ouvir que existe um Deus tão soberano, um Deus tão poderoso, que é capaz de transformar. Hoje, dentro das nossas casas, o Senhor, Ele põe dentro de nós dificuldades, limitações. E o diabo, ele trabalha nesse ponto, a limitação do ser humano. Porque Deus, ele deu o rio. E se a gente olhar para o mar, ele é extenso e não dá para ver o fim. Mas nós conseguimos limitar até o mar. Não pode passar até onde cobre o pescoço, porque senão o mar pode levar. E Deus disse para Pedro: anda-te, vem. Quando ele disse: se és tu, Senhor, manda-me ir sobre o mar. E Jesus disse a ele: venha-te, Pedro. Quando Jesus manda Pedro vir, é porque ele sabia que sobre o mar e abaixo dele havia uma profundeza imensa. Mas ele acreditava naquele ao qual chamara. Quando nós temos esse entendimento de conhecer e entender que aquele ao qual nos chamou, ele ainda permanece sendo fiel, ainda que o vento balance. Eu acredito que quando Pedro estava sobre o mar, ele fixava com os olhos a Jesus. Só que a hora que ele viu que ele estava sobre um lugar ao qual não era confortável para ele, ele passou a dar ouvido para o vento. O vento zunindo sobre a orelha dele. E quando aquele vento zunia sobre a orelha de Pedro, ele passou a olhar para baixo e ver que aonde ele estava não era mais seguro. Ali ele perdeu o foco de Cristo. Independentemente de qual situação nós estamos, se seja sobre o mar ou já quase afogando, levantando as mãos: Senhor, socorre, devemos lembrar que esse mesmo Jesus, ele entra dentro do mar, ele anda sobre o mar, ele está sobre o mar. E quando ele lança a palavra: vão para o outro lado, ele estará conosco em todo o tempo. Os discípulos saíram mediante uma palavra, e sobre essa única palavra lançada, eles encontraram a tempestade. Na nossa vida não é diferente. Nós temos uma promessa, nós temos um plano, nós temos algo vindo da parte de Deus. A palavra de Deus nos ensina que aquilo que o Senhor lança do céu, Ele tem que descer a palavra, ela tem que descer e fazer aquilo que lhe apraz. E quando a palavra é lançada, ela tem que fazer aquilo que lhe apraz. Nem potestades, nem principados, nem mais o profundo, nem o porvir, nada pode nos separar deste amor de Deus. Nada pode separar aquilo que o Senhor já lançou nas nossas vidas. E eu comecei a olhar para Sara, porque quando eu falo de Sara, Deus me quebranta ao ponto de eu olhar para a minha vida. Sara,
que muitas das vezes larga tudo para tentar buscar. Sara, primeiro ela foi rebelde. Deus prometeu a Abraão e ela quis fazer do jeito dela, da forma como ela achou que era necessário que acontecesse, que fosse gerado aquilo que o Senhor prometeu. Ela não entendia que Deus havia prometido e não que Deus mandou ela fazer algo. Deus tem algo nas nossas vidas ao qual Ele prometeu e não nos mandou fazer algo pela promessa. A promessa, a palavra do Senhor diz que as bênçãos nos alcançariam. Então por que muitas das vezes nós corremos atrás da bênção? Porque nós corremos atrás de que se cumpra algo de Deus em nossas vidas, se Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por que nós corremos atrás de fazer com que se cumpra a promessa de Deus em nossas vidas, se Ele já liberou a palavra? E eu olho para Sara e vejo como eu, talvez como vocês, querendo pôr a mão naquilo que Deus está fazendo e vai fazer, querendo agilizar a promessa, acelerar o processo. Só que o que Deus tinha para Sara não era naquele momento. Precisava esperar um pouco mais, porque quando Ele viria, Ele traria sobre si o que ainda viria sobre ele, uma promessa gerando outra promessa. Sara não compreendia. Ela não entendia que viria ainda sobre Isaac a promessa ao qual o Senhor já tinha determinado. Então, eu vejo Sara como uma mulher precipitada ao seu sonho, sem entender e questionando sempre a vontade de Deus, colocando dentro de si, muitas das vezes, um questionamento de rir, porque o que Deus às vezes tem para nós, irmãos, é tão grande, que nós rimos, é impossível de acontecer. Há uns meses atrás eu diria que seria impossível de eu estar aqui. E eu testemunhei até os meus vizinhos. Eu disse, eu tive um sonho. Eu via que haveria um brechó. E depois desse brechó, Deus me disse que me levaria para aquela igreja. E eu disse assim para eles, mas eu acho que é impossível de ser desse ano, por acaso, por que está por vir. Porque eu não vejo soluções, não vejo necessidade. E o Senhor hoje, enquanto eu li, Ele me disse, lembra do brechó? Aconteceu esse tempinho. Lembra que eu te disse que eu via várias irmãs aqui dentro de vestes brancas. E Ele me dizia assim, que Ele me levaria para esse lugar porque era necessário cuidar daquilo que estava prestes a rasgar, as vestes. E eu falava, Senhor, por que a necessidade de ter que estar lá? Irmãos, a presença do Senhor é que renova nós. A presença do Senhor é que fortalece e não nos deixa cair. É a presença do Senhor que fortalece a gente a todos os dias a alcançar a promessa do Senhor. E Ele renova a cada amanhecer quando nós abrimos os nossos olhos. E quando eu passei a entender o que o Senhor estava falando sobre Sara, a hora que eu cheguei aqui, eu pude entender o que o Senhor queria falar sobre Rebeca. Rebeca foi uma mulher escolhida para gerar Esaú e Jacó. Uma mulher escolhida para gerar duas pessoas opostas uma da outra. A palavra do Senhor nos ensina que Deus disse que Ele escolheu a Jacó e rejeitou a Esaú. Por que Deus não rejeitaria Esaú? Por que não? Porque Deus não olharia para a tua casa e rejeitaria os teus? Se Deus assim quis. Porque questiona o Senhor, porque dentro de um ventre de uma madre pode ter saído uma nação de Israel e uma nação rejeitada. Por que diremos ao Senhor que o que Ele faz está errado? Se nós lermos até o final da palavra, diz que Esaú, quando se encontra com Abraão, ele se perdoa. Mas é lá no fim da história.
ainda tem processos para alcançar e chegar até o tempo. A necessidade de Deus nos moldar em nossas dificuldades. A necessidade de Deus trabalhar em nossas vidas em situações desconfortáveis. Senão não se cumpriria. No mundo tereis aflições. Crente não gosta de passar por tribulação. Ele já se balanceia dentro do barco. Ele já pergunta onde tu estás, Senhor. Não te preocupa que perecemos, não te importa que morramos, Senhor. E ele permanece deitado dentro do barco. Eu acredito e chego até a imaginar Jesus deitado sobre aquela proa, vendo a água tocar nele, vendo os discípulos lançarem a água para fora. E aqueles discípulos apavorados dizendo: Senhor, acorda! Está no barco, por que tu dormes? Você acha que é impossível de Jesus não perceber que o barco ele começa a naufragar de um lado para o outro, que ele balança? Será que Jesus não consegue ver os gritos? Porque eu acredito que aquele povo gritava: joga água, segura a proa, puxa a vela. Ele não estava escutando aquele povo gritar, porque a palavra diz que ele dormia. Quem está em Cristo Jesus descansa, porque sabe que a tempestade a qual passa, ele ainda é fiel para segurar o barco. Porque quando aquele Jesus se levantar, ele vai dizer para o mar e vai dizer para o vento: cala-te. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Quem é este ao qual até o vento e o mar lhe obedece? Quem é aquele que lança uma só palavra e tudo lhe fez? Ele disse para trevas que era necessário que houvesse luz. E quando ele chega nas trevas, ele disse: haja luz. Não há treva que permaneça nas trevas. Não há escuridão que haja e acredite que é seu próprio domínio, que não entra a luz ali dentro. Mas para que Deus lance essa promessa nas nossas vidas, há uma necessidade. E onde entra Abraão? No versículo 22. Sacrificar. Abraão, quando ele sobe ao monte, ele leva consigo Isaac. Todo mundo conhece essa passagem. Só que Deus falava assim comigo: quando Abraão sobe e leva Isaac, ele tem uma total certeza que, independentemente da resposta de Deus, ele estava lá para sacrificar. Independentemente do que Deus faria, ele estava lá para sacrificar. Ele estava disposto a mostrar para Deus que ele era tão fiel, que ele estava disposto a desembainhar a espada, a faca e empunhá-la sobre teu filho. Por amor de Deus, ele estava disposto a mostrar o quão ele amava. E o Senhor falava comigo: o que eu tenho de mais valioso e o que você tem de mais valioso. Dá para mensurar qual é o maior amor que nós temos? Eu consigo. Eu tenho 4 filhos e digo que infelizmente um hoje é que eu amo mais, porque ele necessita mais de mim. Quando o Senhor me dizia sobre essa palavra, ele dizia assim para mim: está disposta a lançar ele sobre o altar? A desembanhar tudo que tu tens e lançar e sacrificar em minha oferta? Será que estamos dispostos a colocar aos pés da cruz o nosso maior tesouro, aquilo ao qual nós não desagarramos, ao qual que nós mesmos interferimos com sal? Estamos dispostos a colocar sobre os pés do altar, levar a lenha sobre o altar? Além, o Senhor me dizia que era oração, porque Ele diz que ainda que haja uma brasa, que ainda que fumegue, quando ela se junta com aquilo que está seco, Ele pega fogo. Ainda que haja uma brasa sobre nós,
brasa ela volta a queimar. E quando ela volta a queimar, o Senhor mostrava Abraão erguendo o altar, as pedras lançadas sobre as nossas vidas, as pedras ao qual todos os dias nós colhemos, as pedras que muitas das vezes dói dentro de nós. Estamos dispostos a entregar em oração ao Senhor e erguer sobre Ele um altar, porque nós catamos as pedras muitas das vezes e lançamos de volta, achando que as nossas respostas têm que ser proativas como nós recebemos. E o Senhor manda nós trazermos a pedra perante o altar. Abraão, quando ele subiu, a palavra não diz que ele levou a pedra, mas diz que ele edificou um altar. Ele edificou um altar para sacrificar. Aquele homem olhou em volta e pegou as maiores pedras para poder deitar Isaac, porque Isaac não era mais um bebê, Isaac já não era mais um pequeno menino, Isaac já era num tempo de uma idade de um menino, de um adolescente, ele já tinha sua idade. Quando ele lança aquele menino sobre a pedra, é um sacrifício ao qual nós temos que fazer. E é tão difícil escolher entre a fé e a razão. É tão difícil, irmãos, nós estarmos de frente com a nossa razão, exercer a nossa justiça, acreditar que o que nós somos é justo, e Deus querer a razão, querer a fé, querer que nós lançamos sobre Ele a fé. A minha razão, Senhor, é lançar sobre Ti aquilo que eu acho que o Senhor tem que fazer. E a minha fé é acreditar que aquilo que Ele faz é infinitamente melhor do que aquilo que eu penso ou eu imagino. É acreditar que aquilo que Ele faz, independentemente da situação como eu passo, a minha razão não pode ser maior do que a minha fé. Aleluia. É difícil escolher entre elas. Quando você se encontra no fim de tudo, e olhar para aquela fé e falar assim: Senhor, se talvez eu cometer tal ato, eu vou acabar com os meus problemas. E eu tenho uma razão para ela. E a minha razão eu apresento a Ti. Eu dou isso e tudo resolveu. E Jesus fala para você: e a tua fé? A tua fé está disposta a renunciar à tua razão? A sua razão está correta, não diz que está incorreta. Mas eu preciso mostrar que eu sou Deus perante a tua razão. E mostrar que a sua razão não é compreensível aos olhos humanos, porque você vai fazer. Mas quando Deus permite, quando nós permitimos que Deus age pela fé, Ele age sobre o sobrenatural. Senão Ele não seria Deus, o Deus do impossível. Ele seria do possível. E o possível nós fazemos. O que é possível para o homem, é o homem que faz. Agora, o que é impossível ao homem, somente Deus pode agir. Somente Deus pode operar. E o Senhor, Ele começou a me levar em alguns versículos. E Ele falava assim lá em Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pelo princípio ao fim, é pelo como está escrito: a fé, o justo viverá pela fé. Abraão, ele sabia que o Evangelho, para que se proclamasse o nome do Senhor, era necessário ele sacrificar. Era necessário que ele vivesse pela fé e fosse transformado pela fé. Era necessário que ele renunciasse, ele entregasse algo perante o altar que viria muito mais além do que ele. E quando eu passo a entender o que o Senhor quer, eu começo a entender e a enfrentar todas as minhas situações como algo que só Deus tem poder. Só Deus pode agir. Só Deus pode executar. O agir está nas mãos do Senhor.
O agir está nas mãos do Senhor. O que não me é palpável eu não posso tocar. O que não é permitido. Quando Deus disse aos seus discípulos: vão e ide anunciai o Evangelho. Mas quando antes ele disse assim: não ir para um tal lugar, vão para outro, mas não entre em tal lugar. Se nós, irmãos, não conseguimos discernir a voz de Deus quando Ele manda nós não irmos, quando Ele manda nós não tocarmos, quando Ele manda nós não fazermos, se nós fizermos, nós teremos as nossas consequências. A mão de Deus, ela é maior do que a nossa. E quando nós colocamos a nossa, nós diminuímos a de Deus. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Para que se opere o poder e a magnitude da grandeza do Senhor, é necessário que a mão do Senhor esteja sobre tudo. Tudo e tudo. Deus não aceita. Ele diz que o homem não pode servir a dois senhores. Não tem como ter dúvida dentro do nosso coração. Não tem como nós olharmos para o Senhor e falar que talvez Ele pode. Isso Ele não pode. Se para Ele todas as coisas é permissíveis. Se para Ele todas as coisas estão sobre as mãos dele. Se Ele consegue catar as águas do mar sobre as mãos, nós que colocamos um punhado escorrega sobre as nossas mãos, sobre Ele está todo o domínio. E quando está todo o domínio sobre o Senhor, Ele ainda age. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se me permitirem, eu queria fazer uma oração. O Senhor está me pedindo primeiro para orar. Que talvez Ele ainda tenha algo a dizer. A palavra do Senhor, ela diz que ela tem que cumprir aquilo que o Senhor tem a fazer. E uma vez lançada, ela não pode voltar atrás. Não tem como retroceder. Se uma palavra qual o Senhor lançou ainda queima dentro de você, nem que for como uma brasinha, eu te convido a se colocar de pé. E se você tem algo hoje a deixar perante o altar, entregue, sem colocar as suas mãos. O que para o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Por anos eu coloquei a mão sobre aquilo que Deus fazia. Por anos eu quis que as coisas saíssem do meu jeito. E quando eu deixei o barco naufragar, o Senhor estava com a mão estendida, porque Ele dizia assim, que era necessário andar sobre o mar. Era necessário ter fé e acreditar que o barco era só um pedaço de madeira e que ele naufragaria. Mas nós somos filhos, projetos, escolhas de Deus. Deus nos escolheu com plano e com propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E é uma palavra que se encontra em Coríntios ou em Romanos, que ele diz assim, o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20. Ele é capaz de fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. Poder de quem? Poder de Deus. Mas esse poder, ele atua em quem? Em nós. O poder do Senhor tem que atuar em nós. O poder do Senhor tem que atuar em nós. E se Ele tem poder, Ele disse que Jesus disse que Ele iria ao Pai, mas se nós crescemos, nós faremos obras ainda maiores. Se o poder dele atua dentro de nós, Ele pode todas as coisas. Tudo é possível a Ele. Amém? Senhor Deus de poder e Deus de glória, mediante a tua vontade, teu querer, Senhor, te adoramos, te exaltamos. Senhor, em nome de Jesus, pelo poder que
Continua Jesus Cristo, eu abençoando, peço Pai, ao cada Senhor, casa, Pai, cada lar, que o Senhor cada possa visitar família. o culto, Deus, que o culto, poder, Pai. Deus Que santo, o Senhor Deus possa bom. visitar o mais simples, Seja, o Senhor sentimento, Deus, exaltado, glorificado em cada vida. Seja, Senhor meu Deus santo. Senhor Jesus, meu Pai, falando em cada coração, meu Pai, que eles possam, meu Pai, acreditar, crer no sobrenatural. Deus que visita, Deus santo, Deus vivo, Deus eterno, Eu te entrego a minha casa, Senhor, neste altar. Eu entrego os meus filhos neste altar. Eu entrego, papai, o meu trabalho em teu altar. Eu renuncio, Senhor, para a minha vontade, o meu querer. Senhor, Pai, o Senhor necessita que nós venhamos santificar, que seja feito o maior sacrifício, o nosso eu, o nosso querer, os nossos planos, os nossos princípios, para que o teu cresça, para que a tua vontade se resplandeça, Senhor, em nome do teu filho amado Jesus. Irmãos, eu quero agradecer em nome de Jesus. Vou dizer aos irmãos, para mim é difícil. Eu não estou habituada, nem acostumada. De hora que eu entrei aqui, eu me dobrei para orar. Eu e meu esposo tivemos a mesma comunicação de Deus. Ele olhou para mim, virou e falou para mim assim: você está sem manga. Eu disse para ele que realmente tinha me incomodado que eu estava sem blusa com manga e que eu traria palavras sobre isso no culto. Ele olhou para mim e falou assim: isso me incomodou. Isso me incomodou. Eu falei assim: agora 2 anos, você corre em casa, você corre. E ele foi buscar. Eu falei para Deus hoje que a gente está iniciando um novo ciclo com os irmãos. É um ciclo totalmente diferente, totalmente de uma forma ao qual o Senhor tende a tratar dentro de nós. Porque eu falo para Deus assim, que eu sempre